Olá, está no ar mais um episódio do programa Anamnese, o programa que aqui do sindicato traz as pessoas que fazem história da medicina para a saúde e que também contribuem muito para a sociedade. Hoje tenho um extremo orgulho de estar aqui com o nosso médico e deputado, Dr. Osmar Terra, que é um indivíduo que trabalha há décadas na saúde pública e tem uma história na política do nosso estado, sempre em defesa da medicina e sempre em defesa da saúde. Ele é formado na Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1973 e dedicou a sua vida à saúde coletiva e à proteção das populações mais vulneráveis, especialmente na infância, que tem um assunto importante para o Dr. Osmar Terra nos contar. Ele foi o primeiro prefeito do Brasil a implantar o programa de saúde da família, que foi histórico, sem dúvida alguma, e atuou também como secretário de saúde no Rio Grande do Sul em 2 gestões e enfrentou algumas crises sanitárias que deu muita experiência, certamente, desde a dengue, febre amarela, o H1N1, foi ministro de Estado e hoje está, por causa disso, no seu 7º mandato como deputado federal pelo MDB. Muito obrigado pela presença, doutor Terra. Fico extremamente orgulhoso em poder estar dividindo essa mesa e lhe ter como um deputado nosso aqui, meu pessoal, lá na Câmara dos Deputados. Eu que agradeço, doutor Marcelo Matias, a gentileza, né, dessa oportunidade de entrevista aqui. Quero dizer que eu lhe respeito muito, assim, estou honrado por ser o meu presidente do sindicato, né? Eu acho que faz toda a diferença sempre que tu teve na presidência do sindicato, já teve antes, né? Agora de novo. Certamente faz toda a diferença para a categoria médica, né? Eu já fui, há muito tempo atrás, diretor aqui do sindicato. Eu sei a qualidade que foi a tua gestão, né? E a qualidade que certamente tu está imprimindo agora nessa gestão, em defesa dos profissionais que são extremamente relevantes no todo o processo de saúde, né? Inclusive de saúde pública. E eu acho que eu fui, quando prefeito, implantei a equipe de saúde as equipes, as primeiras, né? Saúde da família, eu me preocupei muito em valorizar os profissionais. Eu criei uma carreira para os profissionais. Foi o primeiro lugar do Brasil a ter uma carreira para a equipe toda, né? Não era só para um... Porque o Niterói tinha também uma fundação, mas trabalhava mais a questão do médico, né? E eu criei para toda a equipe, né? E nós tivemos aí um resultado muito, muito positivo com isso, mas valorizando do ponto de vista, inclusive, salarial, né? O profissional, né? Tem que ter, né? Esse respeito, né? É uma profissão que exige muito tempo de estudo, né? Muito tempo de prática para ter resultado e bota a vida das pessoas na mão do profissional, né? Então, é o profissional que tem mais saber sobre o assunto, né, da vida, né, das doenças, da saúde, da promoção de saúde. Então, é o profissional que tem que ter o respeito devido da sociedade. O sindicato ajuda muito nisso aí. Então, eu estou muito contente de estar aqui contigo. E o que fez o jovem Osmar Terra a fazer medicina? Tem muitas carreiras que poderiam ter se aberto naquele momento da juventude. O que te trouxe para esse lado? Eu acho que tem 2 coisas, né? Primeiro tem a pressão familiar, que acha a medicina uma profissão muito relevante e tal. A minha avó sempre dizia para mim, tu vai ser médico, tu vai ser médico. Interessante. Isso pesa na vida da gente, né? Mas eu não era isso. Na verdade, eu acho que foi uma visão humanista do mundo, né? Eu acho que a profissão do médico é a profissão que lida direto com a humanidade, né? Com o sofrimento humano, com a alegria, com a tristeza, né? E eu pensava, e depois no exercício da profissão eu tive isso, né? A visão de que eu podia ajudar a modificar o curso de uma vida, né? Para melhor, né? Então isso para mim é uma sensação de grandeza assim, que não tem preço, né? Então foi isso aí que me colocou na medicina. E eu tive sorte de passar logo no vestibular, na primeira vez que eu tentei, na federal. Eu passei nas 2, na federal e na estadual lá do Rio. Aí escolhi a federal, que achava que era mais livre, assim, mais aberta. Ciências médicas lá do estado era muito, assim, quadrada, assim, militarizada, vamos dizer assim, tudo. Tinha, assim, um conceito de... Todo mundo tinha que andar de uniforme, todo mundo tinha que andar não sei o que. Na faculdade. De uniforme de médico, sim, né? Claro. Branco e tal, mas todo mundo na faculdade.
Então, assim, por causa dessas coisinhas, assim, não era nada relevante também, né? Mas eu preferia a federal, que era mais aberta, assim, mais livre. E me formei lá. Eu tenho orgulho também de toda essa história aí e de hoje o que eu consegui fazer de lá para cá também, né? Tanto na prática médica quanto na saúde pública. Tu fizeste a faculdade num momento que havia uma turbulência política, foi no meio da ditadura, que teve alguma influência isso, da época estudantil e tal, em ter se interessado para a política? Porque em algum momento a política brilhou no meio do teu trajeto. Eu tive uma experiência de movimento estudantil, né, que era impossível não ter, né, quem tinha coração, né, na época, né, era impossível não se envolver no movimento estudantil. A questão da liberdade, né, uma série de coisas que tocavam na gente. Mas foi isso, em algum momento, me mobilizou. Depois eu entrei na profissão, trabalhei 11 anos como médico, né, sem me envolver diretamente na política, a não ser política sindical, né? Eu entrei na política sindical em 82, 83 ali, né? E já tinha quase 10 anos de formado. Tempo do Flávio de Agosto. O Flávio de Agosto era o presidente do sindicato aqui. Um indivíduo histórico aqui no sindicato. Tempo do Flávio. Uma vez uma paciente me contou, de Canoas, o marido dela, eles tinham um programa, isso é bonito, eu vou te contar. Eles tinham um programa que era o seguinte: eles se vestiam no fim de semana, tomavam banho, se arrumavam e iam no cinema em Porto Alegre. Iam, em geral, ali na Praça da Alfândega, o Cacique, tinha o Imperial, eles iam ali. E ela me contou essa história. Isso faz muitos anos. Aí ela teve essa leucemia e tal. E um dia eles estão se arrumando e ele... Não sei o que ela disse para ele no carro, em Canoas, e ele disse assim: não vou mais, vamos voltar para casa. E ela pegou e disse assim: terminou essa história de voltar para casa. Essa leucemia me mostrou que eu não tenho um minuto para perder. Fica quietinho aí, pode dirigir para Porto Alegre, nós vamos no cinema. Pô, tu entendesse? Ela teve um insight, né, do que vale na vida. Então, a gente tem, às vezes, com a profissão, oportunidades maravilhosas de tentar ser um indivíduo melhor. Muitas vezes a gente não consegue, porque não é fácil, né? Não teve a Covid depois de 1 ano e 2 bombardeios de russos na Ucrânia. Então tu vai olhar, não entendeu nada sobre a pandemia. Como nós somos vulneráveis, como nós somos frágeis como espécie, né? Por isso a oncologia, porque a oncologia é uma especialidade bastante específica, que convive com tudo isso. A minha especialidade, por exemplo, como obstetra, a gente pode conviver eventualmente mas normal é felicidade, né? É o lugar mais feliz do hospital. Exatamente. Sempre é o lugar mais feliz do hospital. Aquele vidrinho, né? Que a gente fica olhando. Não existe coisa igual, né, na medicina, né? A gente lida muito com saúde e muito com o nascimento. Foi por isso que acabou optando pela oncologia, porque a oncologia evoluiu muito. Eu fiz oncologia porque, primeiro, eu sempre fui muito estudioso. A gente CDF, né? Eu jogava futebol, cantava, tocava, saía com as gurias, tudo, mas eu gostava de estudar. Gostava, não vou negar. Então, eu era muito bom em farmacologia, sobre os mecanismos dos remédios e tal. E eu fiquei enlouquecido quando começaram a ter publicações que as crianças com leucemia passaram a ficar curáveis. Porque eu tinha pego uma etapa, até, digamos, a literatura até os anos 70, em que se uma mãe entrasse com uma criança com leucemia num hospital, aqui no Brasil, digamos, qualquer hospital, a criança tinha uma chance de menos de 15% de estar viva em 2 anos. Morriam quase todos. Com aqueles novos estudos, as crianças estavam vivendo e ficando boas. Tinha já acompanhamento de crianças com 5, 7, 10 anos depois de entrar em remissão. Hoje tu cura 80%, 90% dessas crianças no hospital de clínicas. 80%, 90%. Isso é uma coisa maravilhosa. Eu fiquei doido com isso. E aí, como eu estava terminando a residência de medicina interna, eu combinei com a professora Fanny, que era professora de hemato, que faleceu, para ficar na hemato vendo as leucemias, enquanto não chegava uma bolsa que eu estava pleiteando para o exterior. Aí eu fiquei na hemato, atendendo as leucemias, os pacientes com linfoma, que eram grandes histórias de sucesso. Eu fiquei doido com o avanço da medicina que aconteceu nessas áreas. Por exemplo, hoje as pessoas não têm ideia, tem um linfoma chamado doença de Hodgkin, a gente cura 80% desses pacientes. 80%, em qualquer hospital de médio porte. Cura criança, eu tenho crianças com leucemia que hoje são adultos. E nós pegamos uma época em que alguns deles a gente guardava
esperma e tal, e eles a questão de fertilidade não estava tão boa quanto hoje, e eles tinham sempre gêmeos. Então eu tenho tantas histórias de pacientes que ficaram bons, que vêm às vezes me ver com três criancinhas iguais, 2. É tão lindo isso. Então eu peguei esse momento da medicina em que a oncologia estava se desenvolvendo muito. Eu fiquei doido. Aí eu fui para a Inglaterra, tu pode imaginar. A minha chefe em Londres, ai, que mulher maravilhosa. Ela foi a primeira pessoa a desenvolver tratamentos que davam mais chance de cura para câncer de ovário, que é uma coisa que tu deve ter estudado um pouco mais. Chamava-se Eve Wiltshire. Ela me deu um livro lindo. É um livro de 1600 e pouco, do Aristóteles, uma edição de uma obra de Aristóteles em francês. Ela era muito interessante, a Eve Wiltshire. Então eu tive assim muitas razões para gostar de medicina e de oncologia, assim, das mais, digamos assim, entusiasmantes, assim. Nada, claro que tem coisas tristes, mas tem muita coisa boa. Por exemplo, a gente se dá conta que o que vale mesmo é tu cuidar de alguém. Curar quando dá, mas cuidar. Inclusive, isso tem uma deturpação do termo. Se tu olhar, por exemplo, a origem desse termo curare, em latim, é cuidar, não é curar. Curar foi uma deturpação. Tu não diz a cúria metropolitana, que cuida dos interesses da igreja, o curador da fundação, que cuida da fundação. Então, a gente foi feito para cuidar. O bom médico é quem cuida. E isso, na minha biografia, é visível. Tanto no fato de eu me interessar por psiquiatria, quanto no fato de a minha filha ter seguido a mesma trajetória. Né? Que é um orgulho também, É né? um orgulho também. Né? Mas, por exemplo, eu sempre autorizado pelo meu pai, eu nunca escondi este dado, que o meu pai, quando eu tinha uns 8, 9 anos, até eu ter uns 23, já médico, ele bebeu todas. Era um alcoolista contumaz, né? E quando eu fui entrevistado pela Marília Gabriela, ela me perguntou: e por isso você foi fazer esta área? Eu falei: olha, deixa eu te explicar depois o que aconteceu. Quando eu tinha 23 anos, ele foi se tratar. E quando ele morreu, ele estava com 29 anos de abstinência de álcool e cigarro, álcool e tabaco. E muito mais do que a doença dele, me impactou o quanto a vida dele e a vida da família melhorou depois que ele parou com o álcool. Então, mais do que a doença, me impactou o resultado do tratamento. Essa história é incrível, porque eu vivenciei proximamente algo assim, sei exatamente o impacto que tem a mudança e é interessante que eu sempre soube valorizar isso. Até porque eu tenho muita dificuldade, eu não conseguiria, no meu entender, ser psiquiatra. Eu acho que mesmo que eu me sentasse para estudar muito, eu acho que falta para mim algumas coisas que são fundamentais e que certamente o senhor tem, que o psiquiatra tem que ter em termos de qualidade para fazer o atendimento, a abordagem, justamente no momento onde a doença psiquiátrica é maior e até o próprio convencimento para o próprio paciente de que ele precisa se tratar. Então, eu me lembro vivamente na faculdade de eu assistindo anamneses executadas pelos meus professores e eu me lembro que até hoje eu digo assim, eu nunca teria essa condição. Como é que o senhor conseguiu transformar essa vontade, às custas da melhoria que aconteceu dentro de casa, num fato concreto de possibilitar o senhor conseguir executar? Porque a execução é mais difícil do que o desejo, né? Aí eu acho que nós temos que ver 2 pilares fundamentais, né? O primeiro foi que com 17 anos, entrando na faculdade de medicina, eu senti que eu precisava me tratar, né? Aquela experiência traumática com meu pai, outras coisas na minha vida, era um momento muito complicado no país, nós estávamos em plena ditadura, eu tinha um viés de esquerda, então coisas começavam a fritar na minha cabeça. E eu quis me tratar, né? E me tratei de 5 anos em São Paulo, depois me mudei para Porto Alegre. E aqui em Porto Alegre me tratei mais de 19 anos. Então, eu acho que a pessoa, quando vai se tratando, ele vai descobrindo aquele dito popular que de médico e louco cada um tem um pouco, né? E vai começando a aprender a conversar com o louco que está dentro dele, né? Então, isso me parece
fundamental para a gente se capacitar para o exercício, eu não sei se da psiquiatria ou da medicina em geral. A outra coisa, sim, a formação técnica. Eu passei por uma boa escola de medicina, Santa Casa de São Paulo, vim fazer residência em Porto Alegre, porque na época era a melhor psiquiatria do Brasil, por isso que eu vim com a ideia de ficar 2 anos e voltar para São Paulo, onde eu já tinha emprego garantido. E aí o Marcelo Blaia, o nosso professor, disse, olha, eu vi que aí na residência você tem um gosto especial por tratar álcool e drogas e tal. Quem sabe você fica para organizar o nosso serviço de álcool e drogas. Eu tinha 27 anos, o professor está me convidando para assumir 1/4 dos leitos da Clínica Pinhal de Porto Alegre, que era a clínica mais famosa do Brasil. Um convite irrecusável. Mas ainda eu falei para ele, olha, Marcelo, você não me ensinou nada de álcool e drogas, eu não me sinto em condições de ser chefe de um serviço e tal. Ele falou, não, tudo bem, escolha um lugar no mundo para ir que eu te pago. Aí eu não tive como escapar e estou aqui até hoje. Sabe que nesse aspecto tem um assunto importante na sua vida de sindicalismo corporativo e na vida de político, o que o senhor disse é extremamente importante, que é fazer a sucessão, né? Criar novos líderes. O sindicato criou, e eu estava aqui, mas eu não fui responsável por isso, um núcleo acadêmico. E esse núcleo acadêmico é, sem dúvida alguma, um dos nossos maiores geradores de lideranças para o futuro. Na minha primeira gestão, a gente criou o Núcleo Médico Jovem, então a gente tem feito todo um trabalho para a criação de lideranças. Isso é essencial. E, essencialmente, só cria liderança quem não tem medo de perder a sua própria, né? Então, uma prova de tranquilidade é o fato de dividir o poder. Dizia, eu sei que faço. Ele e o Dr. Fabres, não conhecesse o Fabres, não. O Fabres foi um grande ginecologista também, ele, o Damiani. Damiani conhecia. Fabres, por alguma razão, eu não me lembro, me lembro o dele. Fabres começou a videolaparoscopia aqui em Porto Alegre, com um aparelho rígido. Mas essa é a história. Então, depois fui para Cruz Alta, fiz 4 anos de residência. Em Cruz Alta, eu assumi a direção do hospital, daí fiz pós-graduação em administração hospitalar aqui na PUC, em Porto Alegre, para poder assumir. Eu era filho do dono, não credenciava em nada, né? E só era filho do dono. Sim. Aí, aliás, a minha pós-graduação em administração mostrou o quanto eu não sabia. O quanto eu não sabia de administração. E me ajudou muito. Aí fizemos lá um trabalho em Cruz Alta, na área médica, muito interessante. Eu fiz o Hospital Novo, minha mulher fez a arquitetura hospitalar. E ela fez o projeto do novo hospital, já no modelo francês, com consultórios dentro do hospital privado. Meu irmão, o Jorge Westphalen, fez nefrologia aqui no Lazaroto também. Ele veio do Rio para cá, fez nefrologia. Era o Kniznik aqui. Sim, Você lembra disso aí, né? Claro. Fazia um trabalho espetacular. E aí montamos uma hemodiálise em Santa Rosa, Santo Ângelo, Cruz Alta e Juiz Carazinho. E uma central em Cruz Alta de transplantes de rins. E eu fiz o primeiro transplante de rins em 1984. Isso é incrível. Em Cruz Alta, né? Em Cruz Alta. Fui cirurgião. O clínico, naturalmente, é muito mais importante. O cirurgião só faz a parte mecânica. Não, mas é uma parte importante. Não, mas, nós temos que... Concordo, mas o cirurgião é uma parte muito importante. Mas o clínico é o cara que monta todos. Fazer em Cruz Alta em 1984. Vou só te dar um detalhezinho desse tema, porque isso aí é uma coisa que me chamou muita atenção de como nós somos pequenos. O primeiro paciente que me encaminhou foi o chamado Osmar Terra. Ah, eu já ouvi falar. Que era cardiologista em Santa Rosa. O paciente era Carlos. Vou contar essa história em 5 minutinhos aqui. Que veio do Acre para cá, que a mulher dele trouxe para o Rio Grande do Sul, agricultor. Tu não vai morrer aqui, tu vai lá para Santa Rosa, se tiver que morrer, vai morrer no Rio Grande do Sul. A esposa dele fez isso aí. E aí, em Santa Rosa, nós tínhamos hemodiálise lá, ele fazia lá no hospital de Santa Rosa. E veio para Cruz Alta fazer os exames, e a irmã tinha um rim incompatível com ele, quando fazia doador vivo ainda. A irmã tinha um rim incompatível. E ela era externa, não tinha filhos. O primeiro transplante foi cercado de uma série de cuidados nossos, porque era o primeiro, uma cirurgia que tinha morbidade naquela ocasião grande. Sim. Poucos medicamentos para rejeição, pouquíssimos medicamentos para rejeição. E uma semana antes, fruto da rivalidade que existia na cidade, nós tínhamos 3 hospitais, saiu uma reportagem do principal jornal: Cruz Alta não tem condições de fazer transplante de rins. Bah. Imagina só, né? Meu pai, que era médico, nos reuniu na sala e perguntou: vem cá, vocês estão preparados? Estamos preparados, então vamos fazer, não tem problema. E fizemos. Primeiro transplante, Marcelo,
O primeiro implante que eu fiz foi na hipogástrica. E não ficou um bom fluxo. E eu desfiz a nossa amostra lateral e implantei, fiz uma termolateral na líqua externa. E o rim, na hora, expandiu, já urinou em seguida. Meu irmão quase morreu, né? Vai desfazer, Jorge, o cirurgião, sou eu, até o clínico. Aqui deixa comigo. E ali é a parte mecânica, né? Claro. Não que seja simples, mas para quem não conhece medicina, a complexidade de levar o paciente até o transplante. E depois cuidar depois do transplante. Eu opero e eu sei que a cirurgia é complicada e eu dou mérito para quem faz. Também. E é interessante, eu me formei no distante ano de 64, quer dizer, 60 anos atrás. E é interessante porque em 1904 se formou a primeira mulher médica, a Alice. Fez parte do nosso museu, inclusive, uma exposição para ela. 60 anos depois só tinha mais 6 ou 7 mulheres na medicina. Então nós levamos muitas décadas até realmente, hoje em dia, com a feminização, né? Mas hoje me dá um prazer enorme de ver a quantidade, há 20 anos, nesses últimos 20 anos, mais que dobrou o número de mulheres na medicina. Nós já estamos praticamente com mais alunas. Mais alunas a gente tem, mas praticamente mais médicas. Ainda é meio a meio. Ainda é meio a meio. Mas certamente as mulheres vão tomar conta. Mas está se aproximando. Não, vão tomar conta. E isso é uma coisa complicada, o porquê disso. Tem vários porquês. Eu gostaria de ouvir. Não. Aí o negócio é complicado. A maioria das mulheres é em escola privada. Nas públicas ainda não é, a maioria ainda não é mulher. E eu sou francamente favorável a que as meninas estudem. No meu tempo, Marcelo, eu como bicho na faculdade, eu era obrigada no primeiro ano a cantar uma musiquinha machista. Medicina é papa fina, não é coisa para menina. Eu não acredito. Sim. No fim da década de 50, quando eu entrei, 58, 59, eu tinha que cantar servindo cafezinho para os veteranos, tinha que cantar, essa musiquinha tinha que cantar, servindo cafezinho de pé no chão, no centro acadêmico, servindo cafezinho para todos os veteranos. Medicina, papa fina, não é coisa para menina. Para a senhora ver, eu me formei em 92, uma geração posterior, e não existia isso na minha época já. Sim, bomba também. Já não havia. E hoje, na verdade, não é que haja preconceito contra o homem, não. Mas as mulheres dominam. Eu dei aula ainda ontem durante todo o dia. Não, mas em sala de aula, eu tenho... Em sala de aula, não em posto de importante. Acho que concordo integralmente consigo. Está começando. Mas temos várias mulheres agora aqui, a Nadine... na presidência, tem várias. Certamente. Presidência do Clínicas durante muito tempo, mas quando a coisa fica realmente mais de poder, aí não tem a mulher. Acho que gradativamente vamos chegar lá, mas ainda falta muito. Eu tenho certeza que é uma questão de tempo apenas. Só para lhe tranquilizar, aqui no sindicato as mulheres mandam muito. Sim, toda a nossa direção tem muitas mulheres e elas são coordenadoras de inúmeros núcleos. Não, sem dúvida, eu fico contente. Aqui não tem isso, aqui a gente tem... Agora. E o sindicato tem por característica, como eu sou ginecologista e como a gente criou um grupo de ginecologistas muito fortes, na ginecologia as mulheres mandam. Na dermato, na ginecologia, não que mande, mas a proporção é grande. Dermato, sobretudo, porque a dermato hoje em dia é mais estética do que outra coisa. Então, dermato, ginecologia, pediatria, ainda tem muito. Tenho certeza. Mas cirurgia tem pouco, ortopedia praticamente não existe. Ortopedia ainda não. Ortopedia existe, mas são exceções. São uma temes no momento atual. E como é que foi fazer a medicina numa situação como essa? Porque eu acho que não deve ser tão fácil se sentir, talvez, um peixe fora d'água. De vez em quando eu penso, por que eu fiz medicina? Eu realmente não sei. Eu acho, claro, a gente pensa, eu acho que o que me moveu? Em primeiro lugar, eu acho que curiosidade. E o folclore familiar sempre contam histórias, né? Então, eu me lembro da minha mãe me dizer que eu recebia presentes, boneca, e eu cortava para ver o que elas tinham dentro. Então, assim, eu acho que uma certa curiosidade. Mas, na realidade, o que eu gosto é de gente. Eu gosto de gente.
Gosto de conversar, gosto de trocar ideia, gosto de discutir. Então, eu acho que o que me levou à medicina foi gente. Eu realmente gosto. Mas o senhor perguntou o quê? Sobre a minha memória. Yes. Não, eu queria ver se o senhor estava com boa memória. Mas como eu sei que o senhor estava com boa memória, é esse fato de ler muito. Ler muito. Falar pouco, ouvir mais. A boca é uma, os ouvidos são dois. Né? E a alimentação, a disciplina, horário para dormir. Uma certa época eu dormia obrigatoriamente de 5 a 6 horas. Para o meu trabalho, ser secretário de Estado e estudante, toda essa coisa toda. Depois, quando cheguei numa certa idade, depois dos 60, comecei a passar de 5, 6 horas para 7, 8 horas. Hoje, por exemplo, eu posso lhe dizer quantas horas eu dormi. Eu já ouvi. Hoje eu dormi 8 horas e 6, de ontem para hoje. Então, deixa eu ver. Eu sou uma coisa assim, disciplinada. A minha mulher já sabe. Quando eu estou em casa, eu às 19 horas já saio da minha área, que eu tenho uma área, um gabinete, e vou para jantar. Ao meio-dia, nós saímos de casa, depois da pandemia, perdemos a empregada, né, que fazia a comida, ficou ganhando 2 anos, depois, aquela coisa, arrumou um emprego ganhando mais, ficou lá no outro emprego, e nós não arrumamos outra cozinheira boa. Então, nós almoçamos fora. Então, às 11h30, nós saímos de casa todos os dias. Tanto assim, com horário. Chego lá, escolho a minha salada, pego um dia peixe, outro dia filé, tudo eu acho. E a mastigação, doutor, que este japonês bota num dos 44 itens que nesse livro que eu volto a lhe dizer, que fala sobre, que o título é A Parede dos 80 Anos, né, as pessoas devem fazer só o que gosta, não se incomodar, respirar fundo quando estiver nervoso, preocupado, inspirar e... Eu não vou lhe dizer. Essas são capacidades que eu semi-invejo. Pois é, mas tem que ser todos os dias, doutor. Eu, antes de vir para cá, no que eu me acordei, eram 6 horas, minha esposa acorda às 5h30, ou 5h15, nesse horário. Então eu já fico preparado. Eu faço toda uma ginástica, viu? Onde tem borracha, onde tem peso de 2 quilos. A minha neta é fisioterapeuta, aliás, é professor de educação física e dá aula e joga na seleção brasileira de handball, e ela me dá as coisas, tá? E vamos melhorar. Não. Meu peso, cada mão é 2 quilos, não vou sair dos 2 quilos. Não adianta você querer fazer de mim o que eu não posso ser. Não posso ser. Então eu me cuido. Muito. Eu faço massagem facial desde guri. Não sei porquê. Eu lavo o rosto e faço massagem facial. Eu tinha um amigo meu, o meu compadre, que eu estudava com ele, e parava de noite na casa dele, e de manhã, ele disse, vamos, Jair, vamos embora, que vamos chegar atrasado. E eu digo, para aí, estou terminando minha massagem facial, me lembro disso assim como hoje. E tudo isso tem influência. Agora eu vi uma massagem facial, que o pessoal bota o dedo, um dedo aqui, para a área do zigomático muscular, para fazer massagem na face. Aqui, e também fazer massagem. Aqui, fazer massagem. É impressionante. Então, tudo isso tem a ver com os neurônios. Tenho certeza. Com as sinapses, né? Deixa eu lhe perguntar uma coisa. O que o senhor daria, do alto da sua experiência, de conselho para qualquer membro da saúde, especialmente os médicos, sobre alguém que queira ser uma liderança? Qual seria o trajeto? Porque a gente tem as pessoas que têm capacidade e não querem, e a gente tem as pessoas que têm o interesse. O que o senhor diria como dica para essas pessoas que eventualmente têm a disposição de se expor e buscar ser líderes na nossa área? A política no sentido mais amplo possível, né? Ela é exercida pelas pessoas, não partidariamente, mas não sabem. Nessa parte da política partidária, ela ficou muito desmoralizada. Eu, naturalmente, deixei de ser deputado federal porque a corte é muito difícil, muito difícil. Aí vim para a estadual. Depois o seguinte, as pessoas, quem quer vencer na vida tem que dar o exemplo. Você não pode querer que os outros façam o que você não faz. E esse exemplo é uma coisa importante. Eu, por exemplo, nunca tirei diária.
Está no meu livro, você vai encontrar declarações escritas. Eu devolvi 180 mil das diárias para a Assembleia nos meus 4 anos. Eu fui o candidato a vereador depois de ser governador. Fui o mais votado. Não com aquela quantidade de votos, porque ninguém é proprietário dos votos. Segundo, mais importante em qualquer área, é receita e despesa. Porque isso é fundamental, a pessoa ter no seu consultório receita e despesa, da sua vida familiar, porque isso é a economia doméstica, que não é diferente da microeconomia nem da macroeconomia. Terceiro, está preparado. Se a pessoa não está preparada, ela não vence. E um dia eu tinha 7 ou 8 anos, comuniquei ao meu avô, que era meu confidente, que eu ia ser médico. Foi um alvoroço na família, vamos ter um doutor. E passaram um tempo e eu comecei a ouvir umas histórias. O paciente estava tão mal que mandaram chamar o doutor Antunes em Lages. Eu morava em Vacaria, na minha família de lá. E o pior, assim, o paciente estava tão mal que nem o doutor Antunes não conseguiu salvá-lo. Voltei ao meu avô e disse, olha, eu quero ser o doutor Antunes, né? E aí foi uma história interessante, porque 35 anos depois, o doutor Antunes entrou no meu consultório. 2 nódulos de pulmão, uma história de um câncer de rim. E foi um convívio de uma semana com o verdadeiro médico da família, né? Ele era uma espécie de guru das famílias, assim, coisas básicas como casa ou não casa, separa ou não separa, de jeito nenhum sem conversar com o doutor Antunes. Ele era o líder da cidade. E quando ele estava para ter alta, ele me disse, Camargo, eu tenho que te pagar. Eu disse, eu não posso lhe cobrar porque o senhor é meu colega. Eu acabei de dizer isso e fiquei constrangido, assim, como meu colega, ele era meu ídolo, né? Ele disse, eu não sou mais teu colega, eu estou aposentado, não tenho filhos, estou muito rico, eu vou te pagar. E aí eu resolvi contar para ele porque eu não podia cobrar a história do eu quero ser o doutor Antunes, né? Aí ele se emocionou, chorou, choramos abraçados. Quando nós estávamos no bom do choro, chegou o clínico, que não sabia nada da história, viu ele chorando e disse, o senhor não precisa chorar, o seu caso não é tão ruim. Ele mergulhou no desconhecido, deu um fora. Mas foi uma experiência muito, muito interessante, porque foi a oportunidade de desmanchar fantasia, sabe? Assim, o que significa ser médico? Foi uma influência muito, muito boa. Muito boa. Depois foi a escolha, quando eu estava no curso de medicina, aconteceu uma coisa muito boa. No 4º ano, o Moreira, o nosso pneu, ele era residente, o Moreira, e ele me pediu para fazer uma entrevista com um paciente que era um peão de distância vindo do interior. Eu fui lá, fiz as apresentações formais e me encantei com o jeito dele descrever os sintomas. E fiquei embasbacado lá ouvindo. Quando terminou aquele arremedo de anamnese, ele me disse, doutor, eu queria muito que o senhor fosse meu médico. Porque de todos os doutores que eu encontrei hoje, até aqui, o senhor é o único que me ouviu. E eu fiquei contente, claro, mas eu fiquei constrangido de não dizer que eu não perguntei nada, porque eu não sabia nem o que perguntar, né? Mas naquele dia eu me prometi que um dia eu ia tentar ser o médico que ele pensou que eu já fosse, né? Essa foi uma experiência que marcou o início da minha paixão por pessoas cuidando de doentes, né? Essa foi uma experiência inesquecível para mim. Me parece algo que seria óbvio, que quem faz a medicina é porque gosta de pessoas, mas não é tanto pelo jeito. Isso é uma verdade permanente, né? E quem não gosta de gente, muito menos gostará de gente doente, né? Então, eu acho que esse devia ser uma questão obrigatória quando o indivíduo for se inscrever para o vestibular de medicina. Se você não gosta de gente, se poupe e poupe as pessoas, né? Porque para o médico também é um terror, né? Se ele não gosta de gente, ele vai passar para o paciente a sensação de que ele está sendo tolerado. E a sensação de estar sendo tolerado é o maior detonador da autoestima dos dois, né? E é muito comum a gente ver tolerância bilateral, né? O paciente não pode mudar de médico porque o convênio deu esse médico para ele, né? E o médico lá infeliz da vida, louco para terminar o expediente e ir embora, né? E isso o doente percebe, né? Todos percebem.
A gente sempre aprende. Eu fico muito feliz. O senhor é um exemplo de como é que a medicina pode passar um pouquinho do limite da medicina e avançar também na filosofia, na arte e sempre no serviço da vida. Fico muito orgulhoso em poder dividir aqui contigo e lhe agradeço muito por compartilhar toda a sua experiência, a sua vivência e certamente o seu olhar, que é o que realmente mais importa, que é o olhar de ser humano, de alguém que viveu com muitos pacientes em situação difícil e soube tirar disso o melhor. Muito obrigado, lhe agradeço muito. Tenho certeza que os nossos espectadores também vão Eu fazer fico esse feliz se agradecimento. isso puder, de alguma maneira, ajudar alguém, porque esse é o caminho da recuperação do velho glamour da medicina, que sempre foi considerado uma profissão especial, porque cuidava de pessoas numa época em que cuidar da pessoa era quase tudo que tinha para fazer, né? Na pobreza de recursos tecnológicos, de medicação e tal, o bom médico era identificado pela presença, né? Pela parceria incondicional. E eu acho que isso que nós temos que resgatar, né? Ou pelo menos não desistir de resgatar, né? Certamente. Muito obrigado, professor. Obrigado.